Olá, meu nome é Ian Tó, eu sou cantor, compositor e performer e essa é a videoaula Pilares da Interpretação no Canto Popular. Eu quero te convidar hoje a fazer uma espécie de jornada comigo. A gente vai olhar para alguns elementos, para alguns aspectos que costumam me ajudar e costumam a me nortear na hora de fazer escolhas quando eu vou interpretar uma canção. Ou seja, quando eu vou pegar essa canção e trazer dela aquilo que me toca, aquilo que me interessa dizer com ela. A gente vai fazer um olhar a gente vai trazer um olhar um pouco mais técnico para alguns elementos, mas vale dizer que a criação ela não é só uma questão técnica, só uma questão formal, tá? Eu quero trazer aqui mais uma possibilidade de ampliar o nosso olhar, a nossa escuta, a nossa percepção na hora de fazer as nossas escolhas, do que estabelecer uma série de regras ou uma espécie de cartilha para a gente cumprir. Então, bora comigo. E aí a minha dica é, eu vou pegar aqui hoje uma canção que provavelmente você conhece, e vou passar por alguns desses elementos dentro dessa canção. E aí eu te convido a fazer a mesma coisa, você vai fazendo junto comigo, então é uma aula prática. Você faz isso primeiro com essa canção que eu tô propondo e depois você tenta refazer esse caminho com uma canção da sua escolha. Pode ser uma canção que você tá gravando no seu disco, uma canção que vai entrar no seu show, não importa. Você simplesmente pega esses passos e repete eles e depois também se apropria da maneira que fizer mais sentido pra você. Combinado? Então eu vou pegar hoje a canção É Doce Morrer no Mar, do Dorival Caymmi. E aí primeiro vale pensar, né, o que essa canção me diz, quais são as questões que de repente estão me interessando ali já como um ponto de partida. E também vamos pensar que durante o processo pode ser que a gente descubra outras coisas, né, na prática podem surgir outros elementos, outras questões que só aqui não tinham surgido ainda. Então essa canção É Doce Morrer no Mar conta um pouco dessa história, dessa situação bem presente, né, no imaginário e no próprio dia a dia praieiro, né, dessa vida de pescador, desses pescadores que vão para o mar e nem sempre voltam. Né? Então, e ela conta isso muito a partir do olhar de quem fica. E ao mesmo tempo tem uma certa quase ironia melancólica, né? Uma certa tristeza nesse verso que se chama, que diz, né? É doce morrer no mar. Então tem essa dualidade aqui que pode ser interessante da gente pensar como ponto de partida. Um dos primeiros pontos que a gente vai pensar quando a gente vai cantar uma canção é escolher qual tonalidade, escolher qual tom que a gente vai cantar essa canção. Em muitos casos, essa escolha ela é uma questão de ela segue às vezes uma certa limitação ou possibilidade técnica, né? Talvez tenham canções que a gente não vai conseguir cantar muito grave ou muito agudo, elas vão ter uma tessitura um pouco maior, mas muitas vezes a gente consegue fazer essa escolha pensando não só numa limitação ou numa questão da sua própria voz, de até onde você alcança, mas numa escolha artística, porque uma mesma canção vai soar diferente e vai comunicar diferente nas regiões graves, médias ou agudas de uma mesma voz. Então, por exemplo, essa canção É Doce Morrer no Mar, eu poderia fazer ela aqui no grave. Deixa eu pensar aqui, ó. Por exemplo. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Poderia fazer ela de repente um pouco mais no médio da minha voz? É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Ou no agudo? É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Você consegue perceber que em cada região, né, no grave, no médio ou no agudo, a gente cria uma sensação diferente para esse mesmo texto, para essa mesma canção. Ó, mais uma vez. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar,
nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. E aí? Qual desses tons será que pode ser mais interessante pra gente? Qual tom você escolheria? Eu hoje vou ficar com o grave, com esse tom mais grave. Eu não sei, ele me deu uma coisa um pouco mais melancólica, um pouco mais sombria, que me interessa um pouco pro que essa canção me toca, pro que essa canção me diz, para aquilo que eu quero comunicar. Então, vou ficar aqui, ó. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Gostei dessa coisa mais obscura que esse tom grave me deu. Segundo ponto. Então, agora que a gente escolheu qual a tonalidade, qual a região, né? E aí você vai fazer isso aí com a canção que você também vai trabalhar depois. Vamos pensar um pouquinho numa coisa que para a música brasileira especialmente é muito importante, que é a maneira como a gente vai subdividir esse fraseado rítmico, melódico dessa relação entre melodia e letra. O que isso significa? Dentro da música brasileira, a gente não costuma mudar muito a melodia, ou seja, as alturas que as notas possuem, né? Então eu não vou fazer isso aqui, ó, por exemplo. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Sair da melodia original, poderia ser o caso, mas não vai ser o nosso caso aqui. A gente vai ter uma espécie, isso na tradição da canção brasileira, de elasticidade rítmica. Então, a gente vai ouvir diferentes intérpretes, diferentes cantoras e cantores fazendo, às vezes, uma mesma canção com variações rítmicas um pouco diferentes. Então, por exemplo, eu poderia fazer: é doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. E posso fazer também: é doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Ou ainda: é doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Ou seja, eu tô às vezes esticando um pouquinho uma sílaba ou outra, ou tô encurtando, tô acelerando, tô desacelerando, mesmo que eu continue sentindo o mesmo pulso. Então, nesses 3 exemplos, eu fiz a mesma pulsação, o mesmo ritmo aqui, se fosse um samba, por exemplo, se fosse uma canção mais ritmada, né? A gente até teria essa noção um pouco mais clara, mas eu tô mexendo mais nessas microdurações, né, de cada sílaba, de cada palavra. E para que serve isso? Por que a gente faz isso? E por que a gente olha para isso? A canção brasileira, ela tem uma relação muito próxima com a fala, né? A gente tem uma questão de que o texto, ele tá muito ali na frente. E quando a gente fala, a gente naturalmente faz isso. Então, se eu vou falar, tipo, nossa, eu tô muito feliz. Olha como eu estiquei esse muito, né? Ou se eu tô, por exemplo, mais animado, eu vou falar mais rápido. Ou se eu tô pensando, eu vou ficar aqui um pouco mais dilatado. Então, a melodia da fala, ela vai ter essas variações. E quando a gente faz essas variações, a gente também vai acentuando as palavras, né? Vai deixando a prosódia desse texto um pouco mais evidente. E na canção isso vai acontecer da mesma maneira. Então, quando a gente olha para essas durações, mesmo que a gente não mude praticamente nada da melodia, da rítmica original, ou mesmo que a gente a gente faça uma divisão um pouco mais linear, a gente
vai ainda assim, né, trazer essa atenção para o texto. A gente vai trazer essa percepção para o texto de uma forma um pouco mais consciente, um pouco mais sofisticada. E isso também faz com que a gente possa, né, falando de prosódia, seguir as tônicas, as palavras, os acentos, as palavras mais fortes. E muitas vezes a gente até faz essas brincadeiras de ritmo e quebra um pouco com essas tônicas e com essas palavras mais fortes e nem sempre chega em resultados muito interessantes. Por exemplo, dentro de uma frase, né, a gente vai ter palavras que vão ser mais importantes para aquele significado que a gente está querendo comunicar. Um verbo, um adjetivo, um substantivo, às vezes eles vão ter uma força maior do que um artigo, uma preposição. Então, se eu canto, por exemplo, é doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Eu tô criando uma ênfase em duas palavras aqui que talvez não sejam tão importantes. Ou ainda falando dentro de uma mesma palavra, né? Se eu acentuo essa palavra de um jeito um pouco diferente da maneira como eu falo, pode ser que o meu ouvinte tenha uma dificuldade de entender esse texto. Então, se eu faço, por exemplo, é doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar, né? Então, por eu estar alongando essas sílabas e essas sílabas não serem as sílabas tônicas dessas palavras, a gente começa quase que a distorcer o sentido. E tem palavras que, dependendo de onde estão, de onde está esse acento, vão virar palavras diferentes. Então, por exemplo, se eu falo a palavra porta ou o verbo portar, né, a gente tem quase que a mesma palavra, mas que o acento muda muito essa compreensão. Então, se eu digo porta, a gente vai entender a porta, né, por onde a gente entra. E se eu digo portar, a gente vai entender esse verbo, né, de segurar, de sustentar, de carregar. Então, a gente pode ter essa atenção também na hora de cantar. Então, experimenta aí dentro da sua canção, ou mesmo aqui junto comigo em É Doce Morrer no Mar, pode pegar o mesmo verso e repetir ele algumas vezes e vai brincando com essa elasticidade rítmica e vai vendo o que vai acontecendo com os sentidos, com os significados também dessa canção. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu faço é doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Eu alonguei esse doce aqui no começo, né? Parece que eu deixo mais doce ainda. Vê só. É doce morrer no mar. Mas eu poderia querer dar ênfase no morrer, né? Talvez a questão da morte eu esteja mais interessado nela do que nessa contradição, né? Nessa coisa que é um pouco estranha de dizer que é doce morrer no mar. Então eu quero enfatizar mais o morrer. É doce morrer no mar. Sacou a diferença? Então, ó, primeira vez enfatizando o doce. Vou até fazer um pulso aqui para ficar mais claro, tá? É doce morrer no mar. Segundo caso, vou enfatizar o morrer, tá? É doce morrer no mar. Sacou a diferença? Experimenta aí, vê como é que você sente, faz isso com uma frase da canção e depois vai tentando levar isso pro resto. Não precisa sair mudando tudo, a questão aqui não é, né, pegar a ferramenta e sair fazendo quanto mais melhor, não. Mas é para você desenvolver essa percepção, sacar essas nuances, entender o que muda, né? Como é que você percebe diferente. E nessas a gente começa até a descobrir algumas coisas, alguns significados que estavam ali na canção e que a gente não tinha percebido antes. Beleza? Agora que a gente falou de tonalidade, que a gente falou de articulação rítmica, ou seja, essa elasticidade rítmica, vamos falar um pouquinho de dinâmica, ou seja, de como é que a gente pode criar também nuances, variando um pouco o volume e a intensidade dessa nossa emissão. Então, eu poderia escolher fazer, por exemplo, tudo com uma dinâmica bem pequena.
Olha só como que ficaria. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Ou poderia fazer tudo mais forte. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Ou eu poderia criar algum movimento de dinâmica. Então poderia, por exemplo, começar bem pequenininho e ficar maior. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. E fiquei pequeno de novo. Ou o contrário, vou começar grande e vou ficando pequenininho. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Experimenta aí também. Me conta aqui nos comentários. E bora seguir. E aí aqui, mexendo com dinâmica, a gente começou a mexer também com o timbre. Você viu como que cantar mais forte ou mais fraco começou a mudar o colorido da minha voz? Né? Então, quando eu faço um pouco mais forte, né, parece que o som ele vem um pouco mais metálico, um pouco mais frontal. Estou usando algumas palavras aqui que a gente usa às vezes para, né, por uma questão de nomenclatura, mas pode criar as suas aí, tá? Ou quando eu diminuo, né, esse som fica mais airado, fica menor, assim, cria uma espécie de coloração mais escura, né? Então, ó, vou tentar pensar mais no timbre, vou deixar a dinâmica de lado, mas eu poderia pensar num timbre mais claro, deixar minha voz mais brilhante. Vamos ver como é que ficaria. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Ou poderia ir para um extremo, que é deixar o som bem escuro, bem Dorival Caymmi, inclusive. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Percebe como cada um desses timbres também vai começar a desenhar imagens diferentes, a de repente realçar algum significado ou outro que tá ali na letra, mas que simplesmente pelo fato de eu cantar é doce ou é doce, isso começa a mudar a nossa percepção, a nossa sensação do que está acontecendo. Então, ó, pega aí na sua canção, experimenta ir mudando esse colorido da sua voz, fazer de repente num trecho de um jeito, outro trecho de outro, e vai sacando como é que muda a sua própria percepção daquilo que você está cantando. Como é que a gente faz isso, né? Para quem de repente está aí e se pegou com essa dúvida técnica. Vou tentar ser bem sucinto e bem simples aqui nessa explicação. A gente vai fazer isso basicamente mudando o espaço do nosso trato vocal, ou seja, desse espaço que a gente tem lá do pescoço, passa pela boca, vai pro nariz. Então, se de repente eu achato todo o meu trato vocal, ó, eu crio um som mais espremidinho, menorzinho, que vai de repente valorizar, né, um médiozinho no som, uma coisa mais achatada. Ou se de repente eu vou criando espaço, abrindo, ó, eu vou descendo a laringe, aí eu crio esse som mais cheio, mais escuro, que até parece mais grave, mas não é, só porque eu tô com mais espaço, tô criando um espaço de ressonância que vai excitar um pouco mais os componentes mais graves desse som. Então, brinca aí. E aí, só para fechar esse assunto, né? Assim como a gente fez na dinâmica, a gente poderia também criar uma variação durante a canção. Então, eu posso começar com um som mais claro, mais magro, mais brilhante, mas aqui na frente pode chamar como você quiser, e vou ir
cavando um espaço para esse som ir ficando mais cheio, mais escuro. O que para mim, pensando aqui agora, né, do ponto de vista de texto e do que eu tô querendo dizer, cria para mim quase como se fosse uma imagem desse afundar no mar, né, dessa coisa que vai afundando e vai se dissolvendo, vai morrendo no mar, vai indo lá pro fundo do mar. Vê só. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Até desaparecer. Então tá aí, mais um elemento, mais um ponto de vista, mais uma questão que a gente pode pensar na hora de estar criando as nossas interpretações. E vou dizer de novo, tá? Eu tô trazendo aqui hoje uma caixinha de ferramentas, né? Eu tô trazendo aqui algumas possibilidades. Isso não significa que a gente tenha que usar tudo isso e que tem que fazer tudo isso o tempo inteiro ou que tem que pensar em tudo isso o tempo inteiro. Mas às vezes, na hora que a gente tá ali com uma dúvida, com uma questão, para onde eu levo essa canção, fazer isso como um exercício, né? Brincar de levar a canção para esses lugares diferentes, pode ajudar a gente, inclusive, a entender melhor os significados e os sentidos que estão ali já nessa canção e que, de repente, a gente não tinha percebido ainda. Quando a gente se escuta e quando a gente se escuta de um jeito diferente, a gente abre também a nossa percepção para outros sentidos. E aí, para fechar, eu quero falar de um outro assunto que está super ligado com os anteriores, que são os ornamentos. São ornamentos vocais e musicais, ou seja, são firulas, enfeites que a gente vai colocar ali na hora de cantar, que a canção existe sem eles, mas a gente quer enfeitar, né? Então como se a gente estivesse decorando a nossa sala com umas flores, deixando ali, né, um pouco mais bonito, um pouco mais atraente pro nosso gosto, tá? E já vou falar por que é pro nosso gosto. Então, por exemplo, vou falar aqui de alguns ornamentos bem simples que provavelmente você já consegue fazer aí. A gente tem vibratos, por exemplo, que são aquelas tremidinhas no som, né? Quando eu faço essa oscilaçãozinha. Então, poderia colocar alguns vibratos aqui. Vamos ver como é que vai ficar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Ficou meio dramático, né? Pode ser legal, mas achei dramático demais. Poderia colocar portamentos ou mini glissandos, por exemplo. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Que são, né, essas curvinhas que eu faço às vezes antes de chegar numa nota ou quando eu vou sair de uma nota. E tem vários outros, né, que você pode experimentar aí depois. A gente poderia, sei lá, tá trabalhando com drives, o que eu acho que não é muito o caso dessa música, mas é doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Sei lá, possibilidades, né? E aí eu falei, né, no começo que, tipo, um floreado que pode ser legal pro meu gosto. Por que pro meu gosto? Porque isso vai mudar muito de pessoa para pessoa. Tem cantores, tem cantoras que vão ter uma abordagem às vezes um pouco mais clean, um pouco mais econômica, e outros cantores que vão ter, né, os seus ornamentos, os seus trejeitos que gosta de usar. E aí eu acho que aqui vale, né, a gente sempre pensar, assim como tudo que a gente falou até agora, todos os outros elementos. Será que isso tá ajudando será que isso tá me ajudando a construir os sentidos dessa canção? Será que isso tá me ajudando a trazer a canção para um primeiro plano, né, para as pessoas se conectarem com essa mensagem, com esse texto, enfim, com todas as coisas que uma canção já possui? Ou será que isso tá meio que, sei lá, sabe, me encobrindo, assim, deixando a canção em segundo plano e trazendo, tipo, o cantor, né, a cantora, a pessoa, a voz em primeiro plano? Acho que aí é uma questão
de escolha pessoal, artística e quase ética, né, do que a gente faz enquanto intérprete, enquanto cantor. Mas eu, particularmente, gosto sempre de pensar que o mais legal é quando a canção tá na frente. É quando, de repente, a pessoa nem lembra, nem tá pensando mais em quem tá cantando, mas ela entrou na canção, ela se emociona com a canção, ela se emociona com como aquelas palavras estão chegando e estão atravessando. E aí, eu acho que vale você pensar em todas essas escolhas que a gente fez aqui até agora e principalmente nesses ornamentos, se eles estão te ajudando a construir o sentido que você quer construir ou se eles estão meio que roubando a cena. Porque se eu começo a fazer, por exemplo, é doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Talvez eu esteja tirando um pouco o foco, né, desse texto, dessa canção. Isso vai variar muito também de estilo, né? Cada estilo de canção, cada tradição vai ter também uma espécie de estética que, ainda que a gente não precise ser, né, fiel, cartesiano, super conservador, vale a pena entender que firulas e que maneira de cantar que faz parte dessa tradição e dessa história e como é que a gente, né, pode jogar a favor, né? Ou se a gente quiser quebrar, como que a gente faz isso de uma maneira consciente? Então, chegamos até aqui, passamos por esses elementos diferentes. Vamos cantar uma vez agora um pouco mais fluido e perceber como é que esses elementos estão aparecendo aqui, como é que a gente se conecta ainda mais com essa canção e como é que a gente deixa também a própria canção ir nos guiando enquanto a gente vai fazendo essas escolhas. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. A noite que ele não veio foi de tristeza pra mim. Saveiro voltou sozinho. Triste noite foi pra mim. É doce morrer no mar, nas ondas verdes Fui me deixando levar aqui agora por como essas palavras estavam me atravessando, né? Mas a gente pode dizer que apareceram algumas coisas aqui que a gente falou. Então tiveram algumas mudanças de timbre, que eu fui às vezes deixando o som mais escuro, mais claro. Algumas mudanças de dinâmica, né? Variações de volume que estavam ali um pouquinho juntas com o timbre. Teve uma hora que veio um pouco mais de ornamento, né, de glissando e de portamento, de vibrato, nessa hora que vem pra cá, né? Saveiro voltou sozinho. Achei que tinha uma dramaticidade ali que veio naturalmente e que deu espaço, né, para esses ornamentos. E aí no final
foi me dando essa vontade, né, de ir deixando a dinâmica ficar tão baixinha e o som tão opaco, escuro, né, pensando de novo naquela imagem desse afundar, desse afogar, que eu fui meio que deixando a voz sumir. De alguma maneira isso fez sentido, assim, pra mim, me tocou. E aí, de novo, né, acho que foi bom isso ter acontecido para poder finalizar aqui a nossa aula. É muito legal, né, depois que a gente estudou formalmente esses recursos, a gente se deixar levar, né, e deixar, assim, os recursos, as ferramentas, eles virem muito a serviço do nosso fluxo expressivo, criativo e emotivo em cima daquilo que a gente está cantando. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, que você tenha curtido fazer esse caminho aqui junto comigo. Me conta aqui nos comentários como é que foi. Se você fez isso com uma outra canção, ou se quiser gravar um vídeo, deixa o link aqui, eu vou adorar ouvir depois. Agradeço muito então de novo pela atenção, pela escuta, pela entrega e nos vemos por aí. Me sigam nas redes sociais, @iantó, com 3 tracinhos embaixo no Instagram e também aqui no YouTube. Até uma próxima.